Odin teve um papel fundamental no universo da Marvel. O Rei de Asgard foi interpretado por Anthony Hopkins em 3 filmes do Thor, até encontrar o seu fim em Thor Ragnarok. Mas antes de partir, ele deixou claro que guardava muitos segredos que nunca havia compartilhado com seus filhos. A nossa teoria é que o maior desses segredos é uma ligação direta entre Odin e as Joias do Infinito. Nós acreditamos que Odin foi, na verdade, o primeiro ser de todo o universo a reunir as 6 joias. Falso. A maior parte das coisas aqui é falsa. Isso não é mal. Mas isso... O primeiro a reunir as joias. Em Vingadores Guerra Infinita, a Marvel chocou o público. O mundo assistiu Thanos reunir todas as 6 joias do infinito e apagar metade de toda a vida no universo com um único estalar de dedos. Muitos acham que o Thanos foi o primeiro a usar todas as joias ao mesmo tempo, mas a nossa teoria afirma que Odin conseguiu esse feito muito antes. Para entender isso, precisamos lembrar de Thor, o Mundo Sombrio. Nesse filme, fica muito claro que Odin tinha pleno conhecimento sobre as joias do infinito. Ele sabia, por exemplo, que seu pai, Bor, havia escondido a joia da realidade logo após a guerra contra os Elfos Negros. Isso prova que Odin já tinha contato com a história das joias do infinito há muito tempo. Malekith foi derrotado e o Éter deixou de existir. Pelo menos foi no que acreditamos. Precisa escondê-lo, onde ninguém jamais possa encontrá-lo. A joia do cofre de Odin. Outra grande pista está na cena de abertura de Capitão América, o Primeiro Vingador, quando o Caveira Vermelha encontra o Tesseract, que é a joia do espaço. O vilão se refere ao cubo brilhante exatamente como a joia da Sala do Tesouro de Odin. Se a joia do espaço veio do cofre do Rei de Asgard, isso significa que ele foi o dono dela milhares de anos atrás. Naquela época, os 9 reinos sofriam ataques constantes. O medo dos gigantes de gelo, o possível retorno dos Elfos Negros e a ameaça de Surtur, que prometia destruir Asgard, provavelmente foram os grandes motivos que levaram Odin a procurar as 6 joias. Ele esperava que, com a força combinada delas, pudesse proteger o seu reino. A batalha contra os Celestiais. Nós sabemos que as joias do infinito são pedaços de energia que existiam antes mesmo da criação do nosso universo, mas a história nunca revelou quem usou essas pedras durante todo esse tempo. Como elas só podem ser seguradas por seres de força absurda, nós acreditamos que elas estavam nas mãos de entidades antigas e poderosas conhecidas como os Celestiais. Isso faz muito sentido, pois no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, nós vemos a gravação de um Celestial usando a Joia do Poder para destruir um planeta inteiro. Considerando que quase todos os Celestiais que vimos até agora eram muito cruéis, incluindo Ego, o planeta vivo, eles eram uma ameaça enorme para a vida do universo. Odin pode ter tomado a decisão de enfrentar essas entidades de frente para proteger os 9 reinos. Acreditamos que ele usou a Joia da Realidade, que é a única que ele sabia o endereço, e os recursos do exército de Asgard para derrotar os Celestiais um por um. Conforme ele pegava as joias dos inimigos caídos, ele ganhava ainda mais força para lutar contra o resto. No final, com as 6 joias em mãos, nem os Celestiais puderam detê-lo. O preço do poder absoluto. A velha frase diz que o poder absoluto corrompe e achamos que foi exatamente isso que aconteceu com Odin. Esse poder todo subiu a cabeça dele e causou aquela famosa fase de corrupção, onde ele liderou uma cruzada violenta para conquistar outros mundos e construir um grande império asgardiano ao lado de sua filha Hela, a deusa da morte. Porém, em algum momento, ele percebeu o erro que cometeu. Ele entendeu que o poder o havia corrompido e também havia estragado a mente de Hela. Para consertar tudo, Odin tomou a decisão de abrir mão das joias, escondê-las pelo universo e foi forçado a banir e prender a própria filha. A deusa da morte. Ela. Não consegui impedi-la. Aprisionei-a. Deixei-a trancada. O mistério da Joia da Alma. Você pode estar se perguntando como Odin conseguiu a Joia da Alma, já que ele nunca faria um sacrifício como o que Thanos fez em Guerra Infinita.
A resposta é que ele não precisou fazer isso. Como dissemos antes, a nossa teoria indica que Odin tomou as joias dos Celestiais. Portanto, naquela época, a Joia da Alma ainda não estava no planeta Vormir e não exigia o sacrifício de perder quem se ama. Só depois de decidir desistir do poder absoluto é que o próprio Odin foi até Vormir esconder a pedra e criou a regra de segurança, exigindo o sacrifício máximo para quem tentasse pegá-la no futuro. A emocionante cena em que Thanos sacrifica Gamora esconde uma dica visual incrível sobre isso. Logo após a queda dela, vemos uma luz forte azul subir ao céu, abrindo uma espécie de portal. Essa luz é visualmente idêntica à energia da ponte Bifrost de Asgard. Além disso, o próprio Caveira Vermelha foi punido pelo Tesseract, sendo mandado direto para Vormir, e nós sabemos que Odin adorava exilar pessoas em outros planetas como forma de punição. Acho que para o nosso pai a solução de todos os problemas era só encobrir. Ou exilar daqui. Usando o poder das joias. Se concordarmos que Odin juntou as 6 joias, faz sentido pensar que ele usou um pouco dessa energia no seu dia a dia. É bem provável que ele tenha usado a Joia da Realidade para criar as cascas e os recipientes de segurança que guardavam as pedras, como o cubo de Tesseract, o orbe e o olho de Agamotto. Ele também usou essa joia para transformar a aparência de Loki. O deus da trapaça nasceu como um gigante de gelo, mas Odin mudou permanentemente a biologia dele para parecer um Asgardiano. Acreditamos também que os poderes de Heimdall vieram diretamente da Joia da Alma. Para proteger a ponte Bifrost, ele precisava do poder de enxergar as trilhões de almas pelo universo, e a cor alaranjada dos olhos dele bate exatamente com a cor da joia. Até as armas de Asgard carregam essa influência. O raio de energia que sai da lança de Odin e do robô destruidor se parece muito com os disparos da Joia da Mente usada na testa do Visão. A manopla falsa no cofre de Odin. Na hora de esconder as pedras, Odin escolheu lugares estratégicos. Ele provavelmente entregou a Joia do Tempo nas mãos do mago Agamotto em pessoa, já que a Ordem dos Magos protegia a Terra de grandes perigos sobrenaturais e a pedra estaria segura com o Mago Supremo. Mas e aquela famosa manopla do infinito cheia de joias que apareceu rapidamente no cofre de Odin no primeiro filme de Thor? Em Thor Ragnarok, a Hela derrubou a luva no chão e disse que era falsa, o que pareceu apenas uma piada da Marvel para corrigir um erro de roteiro. Mas a nossa teoria vai além. Assim como Thanos, Odin precisava de um equipamento especial para conseguir segurar o poder das 6 joias ao mesmo tempo. Ele foi até os Anões de Nidavellir e mandou forjarem a manopla original para ele. Isso explica perfeitamente como o anão Eitri sabia construir a manopla de Thanos em Guerra Infinita. Ele usou exatamente os mesmos moldes e projetos que usou para Odin milhares de anos atrás. A luva no cofre de Asgard era de fato a manopla original de metal, mas Odin a preencheu com pedras de vidro coloridas para servir de distração. Se ladrões do universo achassem que o grande rei de Asgard já estava com todas as joias seguras dentro do próprio cofre, ninguém ali teria coragem de tentar roubá-las. Por mais que parte dessa teoria seja especulação, seria incrível ver isso acontecendo no cinema ou até uma série focada inteiramente nessa história de Odin. Quem sabe, com o reboot da Marvel, a história de Asgard não comece a ser contada por aí. E aí, o que você achou dessa teoria? Faz sentido? Ou eu sou meio maluco? Não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever aqui no canal Nerdia e até a próxima!